Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia. Eu gostaria de iniciar falando uma coisa que está fora aqui do contexto, do script, na verdade. Irmãos, eu acho que vocês têm sentido a mesma coisa que eu. Deus ele está fazendo algo muito grande entre nós. Amém? E isso não está sendo produzido por homem nenhum. É o Espírito Santo que está produzindo. A nossa parte é responder a isso. Então eu quero te animar a, nesses dias que seguem, ficar atento àquilo que o Senhor está fazendo e participar disso. Amém? Na semana passada, eu fiz uma introdução sobre o assunto que eu gostaria de falar, que é a diferença entre confiar em Deus e em confiar nos homens, o destino que cada grupo desses tem, como isso acaba. E eu gostaria hoje de então voltar nesse assunto, só relembrando que nós lembramos semana passada que os dias que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz que são dias terríveis, dias muito difíceis. Então, não tem nada de errado acontecendo se tu está te sentindo assim mesmo, no meio desses dias terríveis, lidando com muita situação difícil, lidando com muitas batalhas. Não é tu o problema, são os dias que são o problema, mas nós podemos nos posicionar dentro desses dias de uma forma a sair deles vencedores. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Jesus, ele lembra também no sermão profético dele, de que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então esse também é um desafio com o qual nós lidamos no nosso dia a dia. Não vamos esfriar no amor. Não vamos permitir que o amor esfrie. Pelo contrário, quando nós respondemos aquilo que Deus está fazendo, o nosso amor aumenta. É isso que acontece. Eu gosto muito de Romanos 5:5, se não me falha a memória, que diz que o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso é algo contínuo que está acontecendo. E quando nós respondemos a esse amor, o nosso amor aumenta. Aumenta pelo Senhor e aumenta uns pelos outros. Então, se nós cuidarmos a nossa vida no que diz respeito a não esfriar no amor, nós vamos sair desse processo, desses dias terríveis, vencedores. Vocês lembram que Jesus, lá nas cartas que ele mandou João escrever para várias igrejas que estão registradas em Apocalipse, lá no finalzinho de cada carta ele dizia ao vencedor, e ele dizia o que ele daria como recompensa. Então, irmãos, a questão é nós vivermos esse período que estamos vivendo, que são dias difíceis, são dias terríveis, mas sair lá no final vencedor. Amém? Isso que é o Senhor, é isso que o Senhor está fazendo conosco. Então, isso que está acontecendo no meio de nós é para nos preparar também para viver esses dias que são difíceis, né? E a gente lembrou de Isaías 41:10, que diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então quer dizer, no meio do processo, no meio dos dias difíceis, terríveis, no meio das batalhas, no meio das lutas, o Senhor faz essa promessa: eu estou com você. Isso precisa nos trazer segurança, precisa nos trazer paz. Às vezes, e muitas vezes, as circunstâncias não vão mudar, mas nós estamos seguros apesar das circunstâncias, porque nós temos essa promessa conosco que o Senhor está conosco. Amém? Então, só relembrando isso, abre a tua Bíblia em Jeremias 17 agora. Eu quero rapidamente usar esse contexto que estava acontecendo aqui com Judá, com o reino do sul, quando o reino de Israel estava dividido.
aqui no contexto Israel, ou as 10 tribos que estavam no norte, elas já haviam sido invadidas pelos assírios, tinham sido levadas para longe da terra prometida, e Judá, o reino do sul, Judá, Benjamim, que estavam ali no reino do sul, eles estavam seguindo os mesmos passos dos seus irmãos do norte, que já haviam tido as consequências por terem abandonado ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E no contexto aqui nós vemos que Judá estava trilhando então os mesmos passos. O que eles estavam fazendo? Eles trocaram a confiança no Senhor de Israel pela confiança em si próprios, em ídolos e em alianças políticas. Então eles trocaram a segurança que tinha, que Deus oferecia, o Deus de Israel oferecia, eles trocaram isso, em vez de confiar em Deus, confiavam em si próprios, em alianças com outros reinos, alianças políticas, e principalmente o que mais, eu creio que mais ofendeu a Deus foi que eles trocaram ao Deus vivo por ídolos. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por um ídolo cego e mudo e surdo. E esse era o contexto no qual Jeremias estava vivendo como profeta, onde Jeremias viveu dias terríveis ali como profeta. A vida dele não foi nem um pouquinho fácil, porque ele falava a verdade da parte de Deus, enquanto que até mesmo outros profetas falavam o que os líderes do povo queriam ouvir. Mas Jeremias não, ele era fiel à palavra de Deus. E quando a gente abre ali em Jeremias 17, a gente vê... Eu vou dividir o texto em alguns versículos, tá? Em algumas seções de versículos. E do versículo 1 ao 4, a gente vê que o pecado que Judá estava cometendo não era algo superficial, não era algo simples. Ali diz que o pecado de Judá estava escrito com ponteira de ferro e com ponta de diamante, ou seja, não era superficial, era algo profundo que estava gravado no coração do povo. E a primeira coisa que a gente pode tomar como lição aqui para nós é que, na verdade, essa condição que Judá estava vivendo não era exclusiva deles. Não era exclusiva daquele povo para aquela época. Na verdade, o que estava sendo revelado aqui na palavra é a profundidade da rebeldia do homem com relação a Deus. Então não é algo superficial. Por isso, irmãos, que quando Deus trata conosco, quando Ele move sobre a nossa vida processos, ou usa processos para nos quebrantar, é porque muitas vezes Ele precisa ir muito fundo para arrancar pela raiz aquele pecado e aquelas situações das quais a gente não está conseguindo se livrar. Então, por causa do amor dele, Ele nos quebranta e nos leva para esses processos de quebrantamento para nos purificar também. E essa era a realidade de Judá e que nos traz uma visão a respeito da realidade da situação do homem, de uma maneira geral, dessa rebeldia que está instaurada, né, contra Deus. Judá, eles tiveram muitas oportunidades de se arrepender. Muitas vezes Deus chamou, tipo assim, o pai chamando o filho para o colo. Antes de precisar corrigir o filho, ele traz ele para o colo, ele conversa com ele e diz assim, tu está me entendendo? Que aquilo que tu está fazendo, tu vai te prejudicar, tu não está fazendo o que é correto, tu está fazendo o que é errado, tu está entendendo isso? Então, Judá teve muitas oportunidades, onde Deus ele não simplesmente veio com juízo sobre o povo, não. Ele falou muitas vezes e chamou o povo para o arrependimento. Porém, aquele pecado estava tão incrustado e tão fundo, as raízes iam tão fundas, que eles simplesmente não escutaram a voz do Senhor e seguiram os passos dos irmãos deles lá do Reino do Norte, das outras tribos de Israel, seguiram exatamente o mesmo caminho, os mesmos passos, e o destino deles foi muito parecido. No versículo 4, Deus fala algo para Israel
para Judá, enfim, para o povo também que era Israel, né? Que diz: você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Então, o fato de eles estarem ali sendo invadidos e tirados da terra prometida não era culpa de Deus. Eles próprios haviam perdido o presente que Deus havia dado, justamente porque não escutaram a voz do Senhor. E aí, a partir daqui, Deus ele começa a falar através de Jeremias e mostrando dois caminhos ou duas atitudes, duas formas de se relacionar com Deus. E ele leva isso também para dois destinos, ou para duas consequências, ou para duas formas de viver. E ele começa dizendo, no versículo 5 e 6, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos e desertos, numa terra salgada onde não vive ninguém. Então ele começa com uma palavra muito dura e ele fala: maldito é o homem que confia no homem e que por causa disso se afasta o seu coração do Senhor. E ele mostra que o destino desse homem, ele usa uma figura de um arbusto no meio do deserto. Um lugar árido, um lugar sem vida, um lugar onde é impossível de dar um fruto. Ali, aquele arbusto não dá fruto porque ele não consegue, as raízes dele não encontram água para que ele possa ficar verdejante, bonito e dar algum tipo de fruto. Então ali ele acaba ficando estéril, ele está numa situação de solidão, né? Está no meio do deserto, plantado no meio do deserto, ele é fragilizado ali, ele está frágil. Então essa figura é utilizada para dizer o destino do homem que decide trocar a confiança em Deus pela confiança em si próprio, ou a confiança em alianças com outros homens, no caso de Judá, alianças políticas, ou trocar a confiança em Deus por ídolos. Esse é o destino desse homem. Quem confia no homem, ele perde a capacidade de discernir e aproveitar os cuidados de Deus. Como um arbusto que não conseguia aproveitar nem sequer quando chovia, a vida dele ali, a existência dele não mudava, porque ele estava plantado numa terra salgada e sem vida, mesmo a chuva não fazia, ele não conseguia usufruir dos benefícios da chuva. Assim é o homem que se afasta de Deus. Assim é chamado o homem, ou é comparado o homem que afasta o seu coração do Senhor. Troca a sua confiança e coloca a sua confiança em algo ou em alguém que não é o Deus vivo. No versículo 13 do capítulo 17, Jeremias ele diz o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Aqui me chama muita atenção Jeremias dizendo que aqueles que abandonam o Senhor têm os seus nomes escritos no pó. É um contraponto, poderíamos dizer assim, daquilo que a Escritura fala várias vezes, que aqueles que creem no Senhor têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqui Jeremias está dizendo que aqueles que se afastam têm o seu nome escrito no pó, ou seja, vai desaparecer. Não é eterno, não vai ficar para a eternidade, ou não vai usufruir dos benefícios da presença de Deus na eternidade. Então, como é sério e como nós precisamos ficar atentos de onde ou em quem nós estamos colocando a nossa confiança. Eu não estou falando aqui o que acontece na nossa vida quase que diariamente, que é em momentos específicos
por falta de discernimento, ou mesmo às vezes por falta de fé, não colocar a nossa confiança no Senhor e buscar dar um jeito nas nossas vidas, buscar dar um jeito naquilo que acontece no nosso dia a dia com as nossas próprias forças. Isso acontece conosco. Acontece. O que nós precisamos tomar cuidado é para que em algum desses momentos isso não nos leve a nos afastar de Deus. Porque teríamos vários exemplos, né, para dar de pessoas que começaram muito bem sua jornada com o Senhor, mas em determinado momento se afastaram completamente dele, a ponto de negar a sua fé. Situações extremas a ponto de negar a própria existência de Deus. E eram homens que começaram bem. Pessoas que começaram bem. Ou aparentemente bem. Mas em algum momento ali trocaram Deus por algo ou por alguém que não poderia dar aquele suporte que só o Senhor pode dar. Então o destino do homem que insiste, e que aqui no caso de Judá, eles insistiram, apesar de Deus com muito carinho chamar eles para perto, corrigir eles insistiram em errar. Eles insistiram em se afastar de Deus. Eles tomaram essa decisão. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, para que isso também não se aplique de alguma forma ou em algumas áreas de nossa vida, né? Mas o texto ele continua. E eu gosto sempre de começar com a notícia ruim para depois ir para a boa. E esse texto faz exatamente isso. Porque Deus ele começa dizendo: maldito é o homem que confia no homem, que afasta o seu coração do Deus vivo. Mas ele continua e depois ele diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Vocês estão vendo a diferença absurda que existe entre o destino de alguém que confia no Senhor para aquele que não confia no Senhor? Aquele que confia no Senhor, para início de conversa, ele começa sendo chamado de abençoado. Abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. E aí, ao invés do arbusto estéril, frágil, solitário, que está plantado lá no deserto, que simbolizava o homem que se afasta de Deus, agora o Senhor usa uma outra figura e ele fala de uma árvore que está plantada junto às águas, cuja as raízes buscam a umidade, buscam a vida. As raízes vão para a fonte e se alimentam. E aí ele começa dizendo umas coisas que, para mim, assim, ministrou muito no meu coração. Ele diz que essa árvore, ela não temerá o calor. E esses dias terríveis, irmãos, eles às vezes, e muitas vezes, produzem calor. Aqui a figura traz o calor sobre uma árvore, a árvore não teme esse calor, e os dias terríveis nos quais nós estamos vivendo muitas vezes produzem calor, pressão. Muitas vezes essa pressão vem do mundo, do próprio inimigo de Deus. Mas e quando esse calor vem da parte de Deus? E quando o fogo, que é uma das formas de gerar o calor, vem da parte de Deus? Será que esse fogo ele vem sempre para nos consumir? Para nos destruir? E o que eu tenho aprendido pela palavra de Deus e na prática, e depois que eu entendi isso, mudou assim radicalmente a forma de eu me relacionar com Deus, quando eu entendi que esse fogo da parte de Deus, ou usando aqui a figura desse calor que é produzido por Ele, vem sobre minha vida, na verdade não para me destruir, mas para me purificar, para me limpar. Uma das características, né, do fogo é que ele serve para purificar também. Ele não serve só para queimar e destruir e trazer desgraça. Não, ele serve também para purificar. O calor que vem da parte de Deus, ele nos purifica. E na figura que Deus está usando aqui, através de Jeremias,
ele diz que a árvore que está nessa condição ela, de confiar, ou de estar plantada junto ao ribeiro, ou seja, o homem que está confiando no Senhor, ele não teme o calor. Ele não tem medo do calor. Não importa de onde ele venha. Se vem da parte do mundo, ele está guardado por Deus. Se vem da parte do inimigo, Deus está com ele e protege ele naquela situação. Se vem da parte de Deus, não vem para destruição, mas vem para purificação. Então essa árvore está bem. Esse homem está bem. E a pergunta é, nós somos esse homem? Nós somos essa mulher que confiamos no Senhor e não trocamos a nossa confiança? Não importa o que aconteça, nós vamos ficar fiéis e firmes na nossa confiança, sempre colocada no Deus vivo. Ele continua dizendo que essa árvore ela não filhosa no ano da seca. Interessante essa figura, né? Alguém aqui fica ansioso? Alguém que está ansioso por alguma situação? Quem não? No dia a dia, tantas coisas vêm produzir ansiedade em nós. Preocupações com o futuro, preocupações com situações que nós estamos vivendo. E aqui, a palavra traz essa figura, né? Dizendo que essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, ou seja, o homem que confia no Senhor, ele não teme a seca. E aí vem uma parte que eu achei que falou muito comigo, que além de não temer a seca, diz que nem deixará de dar fruto. Eu não sei se, provavelmente vocês já tiveram muitas experiências como essas, e como eu, às vezes nós nem nos damos conta, porque a gente está no meio do processo e não enxerga o panorama total do que está acontecendo. Mas às vezes quando a gente passou por aquilo e olha para trás, a gente percebe que apesar daquele tempo de sequidão, daquele tempo que nós fomos às vezes levados para um deserto, para sermos purificados por Deus, apesar de tudo, de toda o calor e a seca que se estabeleceu sobre a nossa vida naquele momento, naquele período de tempo, de alguma maneira milagrosa, a gente consegue ver frutos. A gente consegue ver que a gente gerou frutos, ou que os frutos foram gerados através de nós, né? Pelo Espírito Santo. Como isso é possível? Ou para quem isso é possível? É possível para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, a palavra diz aqui, o próprio Deus está dizendo que eles não temerão o calor, eles não temerão a pressão, não importa de onde ela venha, e eles não temerão a seca, mas apesar da seca, continuarão dando fruto. Amém? Qual é o segredo disso, irmãos? Vocês lembram de João 15? Que Jesus traz aquela parábola sobre a figueira, a videira, e todos os ramos que estão conectados na videira, eles produzem frutos? Eles não produzem frutos por si sós, por serem ramos. Eles produzem frutos porque são ramos que estão conectados à videira. Aqui, a árvore, ela não produz frutos por si só, simplesmente por ser árvore. O arbusto estava lá no deserto e não produziu fruto. A árvore produz fruto por quê? Porque ela está plantada junto a um ribeiro e as raízes dela encontram a água, a umidade, para que ela produza fruto. Mas ela só pode fazer isso porque ela encontra uma fonte de vida. E isso me fala muito forte ao meu coração que a nossa fonte de vida é o Senhor. Então, enquanto, irmãos, que as nossas raízes, que a nossa fé, que a nossa confiança está no Senhor, nós podemos ficar seguros de que pode não, virá o calor, virá a seca, porque nós estamos vivendo em dias difíceis. E qualquer evangelho que esteja sendo pregado, que não inclui o sofrimento no processo da vida cristã, não é o verdadeiro evangelho. E fujam dele. Fujam dele. Porque o evangelho, ele fala de morrer para viver, de perder para ganhar. Então, quer dizer, existem sim processos
na nossa vida que são de dor, de perda, de sofrimento, de seca, de calor. Mas eles não são processos onde Deus quer nos destruir. São processos que Ele usa para nos purificar, são processos que Ele usa para nos amadurecer. E no meio desses processos todos, nós vamos continuar vendo frutos. E na prática, o que eu tenho experimentado é que se não houver processo de quebrantamento, também não vai haver fruto. Pelo menos não um fruto que permanece eternamente. Que é aquele fruto descrito por Jesus que dariam, né, aqueles que confiam e que creem no Senhor, frutos que permanecem eternamente. Então, se não houver processo de quebrantamento, não vai haver fruto permanente. Por quê? Porque nós somos capazes humanamente de produzir alguns tipos de frutos, mas eles não são produzidos através do Espírito, ou não são produzidos pelo Espírito através de nós, então eles não vão permanecer. Mas quando o processo de quebrantamento vem sobre a nossa vida, ele vem justamente para tirar de nós o que tem de melhor dentro de nós, que é a vida de Cristo. E quando a vida de Cristo ela flui, ela produz frutos. Amém? A gente precisa ter medo do tempo de quebrantamento? Sim ou não? Quando a gente tem esse entendimento, não. Mas quando a gente não tem esse entendimento e não está confiando em Deus, aí a gente, obviamente, vai ter medo do tempo de quebrantamento. Porque ele sempre vai vir sobre a nossa vida de uma maneira inesperada, por um caminho que a gente não espera. Vai sempre vir em um momento que a gente está, parece que está tudo certo, tudo bem. Daqui a pouco acontece uma tempestade, esculhamba tudo. Normalmente é assim, na prática é assim. E nesses momentos, quando a coisa vem de repente, quando a gente tem a nossa confiança enraizada, alicerçada em Cristo, nós conseguimos, tá bem, a gente é abalado, é inevitável, a gente é abalado, a gente sente o impacto, a gente sente a pancada, a gente sente o calor, a gente sente a pressão. Porém, porque nossas raízes estão lá no fundo do ribeiro, existe seiva, existe água, existe vida. E a confiança não é abalada. Amém, irmãos? Essa é uma das grandes diferenças de tu confiar no homem e de confiar em Deus. O homem que confia no homem vai ficar sozinho na história. Vai ficar sozinho. Sabe aquela história, aquele dito que popular, que é muito comum ser usado, quando tudo está bem, o cara está cercado de amigos, enquanto que ele tem dinheiro, enquanto que ele tem fama, está cercado de amigos, daqui a pouco acontece algo na vida dele que ele perde tudo, perde inclusive os amigos, interessante, né? Não sobra ninguém. Porque talvez ele estava confiando no homem. Mas todo homem que confia em Deus, ele vai passar por esses tempos difíceis, sim, porque faz parte. Paulo, ele chega a dizer em Filipenses, eu quero estar unido com o Senhor no poder da sua ressurreição e nos seus sofrimentos. É muito forte isso. Porque a gente quer muito estar unido com o Senhor no poder da ressurreição dele, na glória, no poder, na virtude, na força, na vitória. E está certo, está bem. Mas, Paulo ele diz, eu também quero me unir aos sofrimentos de Cristo. Então, quer dizer, Paulo tinha um entendimento que havia um processo de sofrimento também. Que haviam momentos difíceis, mas que ele não estaria sozinho, porque ele estava confiando no Senhor. Quando o texto de Jeremias continua, Deus ele faz uma afirmação muito forte. Ele diz no versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E ele continua dizendo, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, irmãos, o próprio Deus está dizendo que o coração do homem é incurável. Ele tem uma doença incurável. Então, o que nós podemos entender? Quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, nós vamos ser aquele arbusto. E o nosso destino vai ser o mesmo destino daquele arbusto.
A nossa confiança, irmãos, não pode estar alicerçada ou não pode ser movida a partir dos nossos sentimentos ou das nossas emoções. Os nossos sentimentos, eles mudam. As nossas emoções, elas mudam. E se a gente colocar raiz nisso, para confiar em Deus, então quer dizer, quando eu estou me sentindo bem, eu confio em Deus. Mas quando o sentimento é ruim, Deus deixou de ser Deus. Quando as minhas emoções estão, uau, né? No lado bom das emoções, então eu confio em Deus. É o Deus maravilhoso, é o Pai eterno, é o Príncipe da paz. Mas e quando a emoção fica ruim, Deus deixa de ser Deus? Todo-poderoso, Príncipe da paz, Pai amoroso? Não. Então a nossa confiança não pode se mover, ou nós não podemos permitir que as nossas emoções, os nossos sentimentos influem na confiança que temos em Deus. Porque eu aprendi uma coisa, que sentimentos são apenas sentimentos e emoções apenas emoções. Ora são boas, ora são ruins. Mas Deus não muda. Quando os sentimentos estão bons, ele é Deus. Quando são ruins, ele continua sendo Deus. Quando minhas emoções estão assim, muito boas, Deus é Deus. E quando elas não estão boas, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Eu mudo. Porque o meu coração me engana. E Deus fala sobre isso, dizendo que o coração do homem é enganoso e que ele está ali com uma doença incurável. Mas é interessante que Deus trata a respeito desse coração com Israel também. E tem uma promessa em Ezequiel 36, 26 a 28, que usa de novo a figura do coração, só que agora ele fala de uma forma diferente. Ele diz o seguinte: eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui, através de outro profeta, Deus, e ali a situação já tinha também acontecido do exílio do povo, e ele fala aqui através de outro profeta, e ele traz essa promessa, dizendo: ei, sabe aquele coração enganoso que vocês têm? Eu vou dar um coração novo para vocês. Um coração que vai aprender a obedecer. Um coração que vai ser ensinável. Um coração que vai ser obediente. Um coração que vai ser quebrantado. Então, essa foi a promessa de Deus para Israel, para Judá. Mas e nós? Onde nós nos incluímos nisso? Nós já recebemos esse novo coração no dia em que o Espírito Santo veio habitar em nós. Paulo ele nos ensina em Romanos que existe uma batalha sendo travada entre a carne e o Espírito. E eu creio que diariamente nós precisamos tomar uma decisão. Nós vamos nos mover a partir do que o coração que tem uma doença incurável está dizendo, ou nós vamos nos mover a partir do novo coração que nós recebemos do Senhor. Nós vamos nos mover a partir dos desejos da nossa carne, ou nós vamos nos mover a partir da vontade do Espírito que habita em nós. E isso é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. E você sabe muito bem, todos já tiveram suas experiências, sempre que nós nos movemos a partir da nossa carne, as coisas acabam mal. Porque lá em Romanos a palavra diz que a carne ela pende para o pecado e para a morte. Ela se dedica a isso. Já o Espírito ele pende para a vida e para a paz. Então, é uma decisão que nós temos que tomar. E ela está nas nossas mãos, na nossa decisão de tomar mesmo. Todos os dias eu vou ter situações onde a minha carne vai querer uma coisa e o Espírito vai dizer outra.
Mas, Abel, como eu vou saber que é a carne ou o espírito que estão falando? Através do relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais sensíveis ao Espírito nós nos tornamos, mais nós conseguimos compreender a voz dele quando ele nos fala, aquelas impressões no nosso coração. E tem algo em nós também que se chama de consciência. A própria consciência, ela vai dizendo, errado, está certo, errado, está certo, errado, está certo. E a partir dali, a gente toma as nossas decisões. E muitas vezes a gente pende para a carne mesmo, cede para a carne. E aí a gente acaba colhendo consequências ruins. Mas todas as vezes que a gente dá ouvidos para o Espírito e se move a partir do novo coração que está em nós, e não a partir daquele coração corrupto, enganoso, rebelde, que se afastou de Deus por conta do pecado, né? Quando a gente não se move por aquele, mas sim pelo novo coração, nós vamos experimentar esse alento que essa árvore, né, que Jeremias traz como figura, ou que Deus fala para ele, usa como figura, a gente vai experimentar esse alento dessa árvore, como essa árvore que está plantada ali do ladinho de um ribeiro, se alimentando continuamente de uma fonte de vida inesgotável. Amém, queridos? Estão pegando a ideia? A gente vê essa decisão sendo tomada pelo profeta Jeremias no versículo 16, lá de Jeremias 17, versículo 14, na verdade. Jeremias clama: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, Jeremias, ele reconhece e ele coloca a sua confiança no Senhor, no Deus de Judá, no Deus de Israel. Jeremias toma essa decisão de se mover, não por aquele coração rebelde, mas ele quer se mover a partir da confiança que ele tem no Senhor, que ele conhece, porque Jeremias se relaciona com Deus. Ele ouve, ele conhece o coração do Pai. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E dentro do que nós falamos até aqui, que cada um de nós possa fazer uma rápida autoavaliação. E baseado nessas perguntas, talvez eu vou me encontrar, ou vou encontrar maior parte da minha vida aqui nesse lado onde eu estou confiando em homens, eu estou confiando em mim mesmo, eu estou confiando em algo que não é Deus. E talvez vamos encontrar uma outra parte da nossa vida aqui que está completamente rendida, confiando plenamente no Senhor. E a minha oração, a nossa oração vai ser para que toda a nossa vida esteja rendida em confiança a Deus. Não apenas parte dela. Porque nós somos muito bons nisso. A gente confia em Deus naquilo que a gente aparentemente não dá conta. Daí a gente confia em Deus. Mas naquilo que a gente está no controle, ou aparentemente está no controle, isso a gente não precisa confiar em Deus. Então, qual é a oração? É que a nossa vida esteja completamente rendida e que em tudo nós confiemos no Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, e o destino que teremos será de bem-aventurado esse homem, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Esse é o nosso destino. É o destino da árvore que está plantada ali do ladinho do ribeiro, se alimentando constantemente, suportando a seca, suportando o calor, produzindo fruto. Esse é o destino daqueles que confiam no Senhor. Então vamos lá. Onde está a minha confiança hoje? Em quem tu confia, meu irmão? Em quem eu estou confiando? Em mim mesmo? Nas pessoas? Em recursos? Em governos humanos? Ou no Senhor? Lembra, tu é um ser único. Então toda a tua vida deve estar rendida ao Senhor. Então tenta identificar, permita que
Que o Espírito Santo fale no teu coração agora quais são as áreas que não estão rendidas ao Senhor. Em meio a circunstâncias difíceis, eu estou reagindo como um arbusto no deserto ou como uma árvore junto às águas? Qual tem sido a minha experiência em meio a tempos difíceis? Eu tenho buscado o Senhor como minha fonte diária ou apenas em momentos de necessidade? Como tem sido a tua relação com o Senhor? Tem buscado a Ele diariamente, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é teu Pai? Ou só quando a coisa aperta? Irmãos, somos chamados a viver por fé e não por emoções ou dirigido por nossos sentimentos. Como está a nossa vida no que diz respeito a confiar no Senhor ou confiar em homens? Ou em nós mesmos? Ou em ídolos? O ídolo não precisa ser só aquela estatuazinha. Existem ídolos no nosso coração nos quais nós podemos estar confiando. E eu queria agora, junto com vocês, juntos orarmos a respeito disso, para permitir que o Espírito Santo ele venha e ministre no nosso coração e traga arrependimento. Amém? Podemos fazer isso juntos? Eu quero pedir que o time da música venha aqui e a gente ministra aquela, não essa última canção, a anterior, Davi. Pode ser? Ali a gente está declarando que confia no Senhor. E eu gostaria de fazer dessa canção nessa manhã a nossa declaração para Deus. Basta uma palavra tua. Eu sei que eu confio em ti e basta uma palavra tua. Eu confio em ti. Toda a nossa vida, irmãos, rendidas ao Senhor, confiando nele. Entendendo que vão vir dias difíceis, dias até terríveis. Porém, o Senhor não nos deixa sós. Então, eu gostaria que, se tu puder, ficar de pé. E nós vamos ministrar essa canção e a gente vai orando no Espírito aí também. E permite que o Espírito Santo ele vai sondando o teu coração. Lembra que Jeremias diz que, ou Deus diz ali em Jeremias que o coração do homem é enganoso, mas Ele sonda o coração do homem. Então agora vamos deixar o Senhor sondar o nosso coração. E se tiver engano ali, que Ele traga a verdade. E a gente se apoie nessa verdade para continuar confiando no Senhor. Vamos fazer isso juntos? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.